novamente a nudez do casal, a Bíblia diz que Deus desceu no jardim do Éden, confeccionou uma roupa de couro da melhor qualidade, e a Bíblia diz que o próprio Deus vestiu o casal. A Bíblia não diz que Deus pegou a roupa, jogou nos pés do casal e diz assim: ó, seu casal é de rebelde, vê se você está para essas vergonhas aí. Não, a Bíblia diz que o próprio Deus os vestiu. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Graça é mesmo depois do assassino Caim ter matado seu irmão Abel, Deus ainda tenta reconduzi-lo à sua presença e ainda coloca uma marca de proteção muito feliz para que ninguém matasse ele. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Não tem explicação. Graça é mesmo depois da sociedade diluviana está condenada à destruição, Deus resolve salvar Noé e a sua família. Pastor, o que é que Deus viu em Noé? Gênesis 6:8 explica: Noé achou graça diante de Deus. Tem explicação para um negócio desse? No meio de tanta gente, Noé achou graça diante de Deus. O que é graça? Graça é Deus escolher Abraão do meio da idolatria de um dos caldeus para ser o seu amigo particular. Graça é Deus escolher Jacó mesmo depois de fazer tanta falcatrua, enganar Deus e o mundo. Deus vai escolher ele para ser o pai da nação hebraica. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Graça é mesmo tanta criança morrendo afogada no rio Nilo, depois daquele decreto de infanticídio de Faraó, de repente nasce uma criança. Aí a Bíblia diz que aquela criança achou graça aos olhos de Deus. Eu acho que quando Moisés nasceu, Deus deve ter chamado Miguel e Gabriel e disse: olha, está vendo aquela criança que acabou de nascer? É com aquela que eu vou tirar o meu povo Israel do Egito, e eu quero ver quem é que vai impedir, porque agindo eu, quem impedirá? O que é que Deus viu em Moisés? Graça. Não tem explicação. Graça é mesmo depois de Jericó estar condenada à destruição, Deus resolve salvar a mulher mais boazinha da cidade. É isso? Não. Deus resolve ainda salvar a mulher mais baixa da cidade. Quem, pastor? A prostituta Raabe. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Aí você vai ler a genealogia de Jesus, você descobre que aquela mulher, ela se regenerou, casou com descendentes de Judá e ainda se tornou ancestral de Jesus Cristo. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Graça não tem explicação. Graça é mesmo depois de Davi ter pecado, Deus ainda escolhe quem para ser o sucessor de Davi, e o homem mais sábio da Bíblia, Salomão, aqui para nós, para ninguém ouvir, filho de Davi, pai de Seba. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Graça é Davi chamar Mefibosete da desprezível cidade de Lodebar para se assentar na mesa do rei, comer pão na mesa do rei e ainda morar do lado do palácio do rei em Jerusalém. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Graça é Deus transformar o escravo José em governador do Egito. Graça é Deus transformar a escrava Esther em rainha da Pérsia. Graça é Deus tirar Mardoqueu do pó da calçada de Assuero para ser primeiro-ministro da Pérsia. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Graça é Jesus escolher 12 homens indignos para ser os 12 apóstolos do Cordeiro. Graça é Jesus chegar para aquela mulher que seria apedrejada no corredor da morte e fazer aqueles homens se sentir tão pecadores como ela e ainda dizer: mulher, cadê os teus acusadores? Nenhum te condenou, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Graça é Jesus chegar para aquele ladrão da cruz que não precisou se batizar nem fazer cartão de membro da Assembleia de Deus em Boituva e simplesmente dizer para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Graça é Jesus escolher o maior terrorista do primeiro século. Pastor, qual era a especialidade dele? Matar crente e prender crente. Em vez de Jesus matar o infeliz, encontra ele no caminho de Damasco e ainda diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegue. Vai, porque é para mim o vaso escolhido. Aleluia, perante Jesus, perante os reis, perante os filhos de Israel. Dá para entender o tamanho da graça de Deus? Graça é Deus transformar a mais vil criatura em homem regenerado. Graça é Deus usar as coisas fracas para confundir as fortes. Graça é Deus usar as coisas loucas para confundir as sábias. Graça é Deus usar as coisas desprezíveis para confundir as aprazíveis. Graça é Deus usar as coisas que não são para confundir as que são. Graça é Deus erguendo o pobre que está livre do monturo necessitado para você sentar entre os príncipes do seu povo. Isso aqui é graça.
Se prepare para ser alvo de inveja. Eita glória! Tu não mudou, tu és o mesmo, pelo poder da tua onisciência. Porque Deus vai te abençoar muito. Diga para o seu irmão: Deus vai te abençoar tanto que muitos não vão compreender. Aleluia! Quem estiver na carne vai começar a ter inveja de você. Mas deixa eu dar um conselho para os invejosos. Se você não quer sofrer de osteoporose, porque osteoporose é a doença do invejoso. Salomão disse que a inveja é como a podridão dos ossos. Se você não quer osso enfraquecido, pare de ter inveja. Então, se você quer ser abençoado, quando você vê o teu irmão abençoado, em vez de você murmurar, dê glória a Deus. Porque você não sabe há quanto tempo ele está na fila orando. Se ele está sendo abençoado, é porque chegou a vez dele. Então, dê glória a Deus com a vitória do teu irmão. Porque quando chegar a tua vez, você também vai ser abençoado. Diga para o seu irmão: você vai sair daqui transportando da graça hoje. Você vai sair daqui hoje transportando da graça. Sabe por que você vai sair daqui transportando da graça? Porque está escrito, queridos amados irmãos, em Gênesis 6:8, que Noé achou graça diante do Senhor. Está escrito lá em Êxodo, no capítulo 33, versículo 12, que Moisés achou graça aos olhos do Senhor. Está escrito em Esté, capítulo 2, versículo 15, que Esté alcançou graça diante dos olhos de todos os que haviam. Está escrito lá no Salmo 45, a partir do versículo 1, que boas palavras transbordam meu coração, ao rei consagrado que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Você vai sair daqui cheio da graça. Porque está escrito lá no Salmo 85, versículo 10, que a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Você vai sair daqui cheio da graça. Porque está escrito no Salmo 103, versículo 4, que ele é quem da cova retinha a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Você vai sair daqui cheio da graça. Porque Provérbios capítulo 13, versículo 4 diz que acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Você vai sair daqui cheio da graça. Porque Isaías capítulo 60, versículo 10 está escrito que no meu furor eu te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Está escrito em João capítulo 1 e versículo 14 que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está escrito em João capítulo 1 e versículo 16 que nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Está escrito em João capítulo 1 e versículo 17 que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Está escrito em Atos capítulo 4 e versículo 33 que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Está escrito em Atos capítulo 6 e versículo 8 que Estevão, cheio de graça e poder, fazia sinais e prodígio entre o povo. Está escrito em Romanos capítulo 5 e versículo 20 que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 15 que devemos lançar o firme fundamento segundo a graça. Está escrito em 1 Coríntios capítulo
capítulo 15 e versículo 10. Pela graça sou o que sou, disse Paulo. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 9. A minha graça te basta, disse o Senhor a Paulo. Está escrito em Efésios capítulo 2 e versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Está escrito em Efésios capítulo 3 e versículo 8 que, segundo a graça que me foi concedida, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 14. Transbordou, porém, a graça do Senhor Jesus Cristo com fé e amor que há em Cristo Jesus. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Está escrito em Tito capítulo 2 e versículo 11 que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Está escrito em Hebreus capítulo 4 e versículo 16 que podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Está escrito em Tiago capítulo 4 e versículo 6 que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Está escrito em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 10 que devemos servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Está escrito em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 18: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 22 e versículo 21 está escrito: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Pela graça nós pregamos, pela graça nós oramos, pela graça nós cantamos, pela graça alcançamos, pela graça nós vencemos, pela graça nós triunfamos, pela graça prevalecemos, pela graça somos perdoados, pela graça somos justificados, pela graça, pela graça, pela graça, pela graça. Aleluia, todos podem glorificar o nome do Senhor. Só quem quer sair daqui cheio da graça, coloque-se de pé dando glória, coloque-se de pé dando glória. O Espírito de Deus está falando que está liberando duas graças especiais para a tua vida hoje. Quais são elas que você deseja? Abra a palma das suas duas mãos assim agora.